Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre a questão dos geradores, elétricos. Especificamente hoje, nós vamos tratar sobre a associação de geradores elétricos, tá? A gente já vai pedir aí para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, também ativar o sininho da notificação para poder ser informado de tudo que acontece aqui no canal, né? Outras aulas, novas aulas de vários conteúdos aí e também de exercícios que a gente está colocando aí na plataforma diariamente. Também pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, né? @physiquesgo, para vocês também terem informações lá e notícias quentinhas a respeito do que está acontecendo aqui no canal. Bom, então, já que o recado está dado, agora a gente vai começar a falar dessa associação de geradores elétricos, né? Bom, a associação de geradores elétricos ela vai acontecer muito parecido com o que acontece já com a associação de resistores, né? Então, quando a gente fala na associação de resistores, a gente está falando nada mais, nada menos do que na associação de vários elementos, né? Para poder fazer com que esses elementos todos se transformem em um único, possa ser substituído por um único elemento que tenha características que vão representar todos os outros. Então, assim como os resistores, os geradores elétricos também podem ser associados em série e em paralelo. Então, do mesmo modo que os resistores podem ser associados em série e em paralelo, aqui também, nos nossos geradores elétricos, a gente vai conseguir fazer isso. E o intuito da aula hoje é te mostrar justamente isso. É te mostrar como vai funcionar essa interação aí entre os geradores para poder encontrar o que a gente chama de gerador equivalente. Então, o primeiro tópico é justamente isso, né? Entender o que é um gerador equivalente. Então, a definição é a seguinte: denomina-se gerador equivalente a uma associação aquele que, percorrido por uma corrente elétrica da associação, conserva entre seus terminais uma DDP igual àquela mantida pela associação de todos os geradores elétricos. Escrito assim fica muito pesado, mas vamos avaliar o seguinte: o que é a ideia da associação de geradores elétricos? É pegar todos os geradores que estão no circuito e convertê-los em um único que tenha as mesmas propriedades que todos os outros somados. Essa é a ideia. Então, assim, se eu tenho associação em série ou se eu tenho associação em paralelo, isso não importa. O que importa é que a gente vai ter que construir ou colocar um novo gerador ali elétrico, e esse novo gerador elétrico tem que ter as mesmas características que todos os outros tinham em termos de substituição, né? Então, eu posso tirar todos os outros e colocar aquele, ele vai continuar dando a mesma resposta para o circuito elétrico. Essa é a ideia. Então, assim, ó, eu peguei aqui um circuito de um carrinho, tá? Desses carrinhos de controle remoto. E aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte, que a colocação das pilhas nesse carrinho de controle remoto, ela é possibilitada a partir da associação de geradores elétricos. Ou seja, cada bateria dessa daqui, ela vai ter uma função específica de se somar às outras para que você tenha um gerador equivalente substituindo essas 4 pilhas. Então, assim, eu poderia colocar essas 4 pilhas, ou 4 geradores, ou poderia substituir isso aí por uma bateria que tivesse as mesmas características das 4 pilhas somadas. Nesse caso aqui, pessoal, já vou adiantar para vocês. Essa associação, ela é uma associação em série. Ah, professor, parece que está uma do lado da outra, parece que elas estão em paralelo. Pois é. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: aqui, ó, é o polo negativo, e aqui é o polo positivo. Aí esse fio que tem entrado aqui, ele vai chegar e vai sair por aqui a corrente, né? Então a corrente sai por aqui, ó, e já vai entrar por aqui. Então aqui é negativo. Então olha só o que está acontecendo. Eu tenho sempre o polo positivo ligado ao polo negativo. A gente vai ver em instantes que essa caracterização do polo positivo ficar ligado ao polo negativo é justamente a característica de uma associação em série. Então é só o modo como se distribui as pilhas dentro do carrinho é que fica parecendo que ela está em paralelo. Mas na verdade isso aí é um caminho único da corrente, ou seja, essa associação é uma associação em série, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses tipos de associação, tá bem? Então, vamos lá. Primeira associação, associação em série. Como associar geradores elétricos em série? Como eu já adiantei para vocês no slide anterior, olha só, para associarmos geradores elétricos em série, o polo positivo de cada um deles deve ser ligado ao polo negativo do seguinte, ou seja, se eu tenho um gerador e vou ligar o próximo, o polo positivo de um gerador tem que ser ligado ao polo negativo do outro.
E aí, fazendo essa sequência, a gente consegue fazer uma associação em série. Desse modo, que todos sejam percorridos pela mesma corrente elétrica. É claro, se o caminho fica único, a corrente que passa por um automaticamente vai ter que passar por todos os outros. Aqui a gente pode ilustrar isso da seguinte maneira. Olha só, eu tenho o terminal A, o terminal B e o terminal C. Percebam que aqui eu tenho dois geradores. Eu tenho um gerador 1, que tem uma força eletromotriz 1 e uma resistência interna 1. E eu tenho um gerador 2, que tem uma força eletromotriz 2 para uma resistência interna 2. Não parece muito aqui, mas se você desenhasse uma pilha aqui, ó, para poder representar, ficaria bem mais fácil de você visualizar o que está acontecendo, ó. Essa pilha, ela teria o seguinte, ó, ela teria aqui, ó, o meu polo positivo, né? No caso da pilha, o polo positivo é aquela parte que tem aquela saliênciazinha, né? Então aqui seria o polo positivo, tá vendo aqui, ó, o positivo indicando do lado de cá. E de cá ela teria aquela abertura, aquele encaixezinho, aquela cavidade para você encaixar outra pilha. Então aqui, ó, seria o polo negativo, tá certo? E aí quando eu fizesse a próxima aqui, ó, essa próxima aqui também teria as mesmas características. Dá uma olhada aqui, ó. Ela teria aquela mesma saliênciazinha aqui, ó, do polo positivo, né? E aqui eu teria, de novo, aquela entradinha, né? Para que você tivesse o encaixe com o polo negativo. Então, se você observar, aqui eu teria duas pilhas que estariam sendo ligadas, o polo positivo da primeira com o polo negativo da segunda. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo é uma associação em série. Muitas lanternas, por exemplo, só aqui a título de exemplo, as lanternas elas têm geralmente duas pilhas daquelas maiores, né, que são colocadas uma após a outra. Então, nesse encaixe aí, ó, de um positivo com um negativo, ou seja, lá você tem uma associação de geradores elétricos em série. Então, lá geralmente as pilhas têm capacidade de carga maior, por isso elas são maiores, né? Na verdade, o que diferencia uma pilha do tipo A para tipo 2A e para tipo 3A é normalmente a quantidade de carga que ela pode armazenar. Mas a diferença de potencial delas é sempre o mesmo, 1,5 V, tá bom? Então, quando você pega uma pilha dessa daí, você tem 1,5 V em uma e 1,5 V em outra. Então, quando você faz a associação delas em série, você consegue somar essas forças eletromotrizes. E eu vou te mostrar isso a partir de agora. Olha só como é que fica, então, essa associação. O detalhe é que o U dela é justamente o somatório do 1 com o 2, ou seja, esse 1,5 V dessa com esse 1,5 V dessa outra, tá bom? Então, vamos lá, vamos mostrar isso. Como calcular um gerador equivalente a partir do momento em que a gente tem uma associação de apenas 2, né? Eu poderia ter quantos eu quisesse aí, mas de 2 nesse exemplo. Então, eu teria aqui, ó, um equivalente, né? Uma força eletromotriz equivalente com uma resistência interna equivalente. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai começar a entender como ficam os geradores associados em série em termos de fórmulas, né? Então, olha só. Se eu pego o primeiro, a gente tem que lembrar que a fórmula de um gerador é o U igual a E menos RI. Essa é a nossa fórmula para os geradores. Então, se a gente pega a equação dos geradores e faz para o primeiro e para o segundo, como é que vai ficar isso, né? O primeiro fica U1 é igual a E1 menos R e esse R é 1 também, né? Agora, como que fica para o 2? O 2 é igual a E2 menos R2 vezes I. Se eu pegar os dois e somar, porque na verdade, quem que é o U total? O U total é a soma do U1 com o U2. Então, eu vou ter que o meu U, que é a soma do U1 com o U2, vai ser igual ao E1 mais o E2 menos R1 mais R2 vezes o I. Bom, só que eu sei que a equação do gerador equivalente vai ser dada por U igual a E equivalente menos R equivalente vezes I. Ora, se eu pego essa primeira equação aqui e comparo com essa segunda, eu posso perceber claramente que meu E equivalente vai ser dado por nada mais, nada menos do que o E1 mais o E2. Ou seja, eu simplesmente somo as forças eletromotrizes. Então,
Em termos gerais, ou seja, generalizando isso, a gente vai ter que o E equivalente para uma associação em série é sempre dado por E1 mais E2 mais quantos geradores eu tiver, quantas forças eletromotrizes eu tiver, até o meu EN. Então é assim que eu faço para poder encontrar a minha força eletromotriz equivalente, tá certo? Basta eu somar as forças eletromotrizes de cada um dos meus geradores envolvidos em uma associação em série, tá certo? Agora, o meu R equivalente vai ser igual a quanto? Vai ser o meu R1 mais o meu R2, olhando para esse e olhando para esse, né? Então, generalizando isso, eu vou ter que meu R equivalente para uma associação em série vai ser dado por R1 mais R2 mais quantos R's eu tiver até o meu Rn. Essa seria a minha resistência equivalente para quando eu tenho uma associação de geradores em série, tá bom? Então, só lembrar do seguinte, se os geradores estão em série, para conseguir descobrir quanto é a força eletromotriz equivalente, basta eu somar as forças eletromotrizes parciais de cada um dos seus geradores. Para eu descobrir quanto que é a resistência interna equivalente, basta eu somar as resistências internas de cada um dos meus geradores parcialmente, tá bom? Basta fazer isso. Então, dito isso, a gente pode começar a pensar como funcionaria essa ideia para quando eu vou colocando muitas pilhas, ou muitas baterias, ou muitos geradores associados em série, né? Quando a gente coloca vários geradores elétricos associados em série, o que acontece é que a força eletromotriz vai sempre aumentando. Então isso é um lado positivo para quem quer e quem precisa de uma associação de geradores para poder produzir uma DDP maior. Só que tem um detalhe, à medida que você tem muitos geradores elétricos em série, você também vai aumentando a resistência interna. E isso é fator de perda, porque a energia elétrica vai ser dissipada na forma de calor por conta do efeito Joule. Então, nós temos um pró, né, que seria a nossa força eletromotriz equivalente ser sempre maior, você vai tendo um ganho de diferença de potencial. Em contrapartida, você tem um contra, que é justamente a sua resistência equivalente ser sempre maior e, consequentemente, você dissipar mais energia na forma de calor. E com isso você vai ter um superaquecimento do sistema, né? Porque você está dissipando mais energia na forma de calor, e também vai ter muitas perdas e a eficiência acaba sendo minimizada, tá bom? Então é importante entender qual é a vantagem de uma associação de geradores elétricos em série, mas também saber dessa desvantagem. Então a vantagem é o aumento da minha força eletromotriz. A minha desvantagem é que eu aumento a resistência interna e, consequentemente, eu dissipo mais energia na forma de calor, esquentando o sistema e também criando essa ideia de desperdício de energia por conta dessa dissipação na forma de calor, tá certo? Então, olha só, o que acontece com o caso particular de geradores equivalentes? Temos um caso particular que é quando todos os geradores são iguais. Um dado interessante que a gente tem que citar aqui é que quando a gente tem uma associação de geradores em série, eles não precisam ser iguais para que você possa associá-los, tá? A gente vai ver daqui a pouco que na associação em paralelo, eu preciso que todos os geradores elétricos tenham as mesmas características. Agora, na associação em série, você não precisa se preocupar, eles podem ter características diferentes. Quem são essas características, pessoal? A força eletromotriz e a resistência interna. Então, no caso da associação em série, você pode ter tanto esses geradores tendo características distintas, como tendo todos eles a mesma característica. E aí o caso particular fala justamente disso. Quando você tem um gerador equivalente, onde todos os geradores que estão compondo essa associação são geradores iguais, então eu posso dizer o seguinte, que o meu E equivalente é simplesmente pegar o número de geradores elétricos que estão associados em série e multiplicar pela força eletromotriz de um deles, tá? Então aí eu consigo chegar no valor da minha força eletromotriz final, simplesmente multiplicando por N. E a minha resistência equivalente, pessoal, a mesma coisa, né? Porque aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o N vezes o R, a resistência interna de um deles.
Mas, professor, por que é assim, né? É assim, pessoal, porque lembra que a gente vai somar cada um deles? Mas se eu estou somando parcelas iguais, na verdade eu estou fazendo uma multiplicação de termos, certo? É só eu pegar o termo que é igual e multiplicar pelo número de vezes que ele aparece somado. Então é por isso que a gente pode usar essa ideia de que a minha força eletromotriz equivalente, ela vai ser dada por simplesmente N vezes a força eletromotriz de um dos seus geradores que está no circuito. E no caso da resistência equivalente é a mesma coisa, né? A resistência equivalente interna, ou seja, a resistência interna do meu gerador equivalente vai ser N vezes a resistência interna de um dos geradores que participam dessa associação, lembrando que os geradores são todos iguais para esse caso particular, tá bom? Então não podemos esquecer disso, porque isso aqui nos faz ganhar muito tempo em vários exercícios, tá? Verifica-se que na associação há um aumento da força eletromotriz. É isso que eu acabei de dizer no slide anterior, né? Eu disse o seguinte, que na associação de geradores em série, não é isso? Há um aumento da força eletromotriz. Porém, ocorre um aumento da resistência interna, o que não é vantajoso, pois teremos maior dissipação de energia elétrica na associação. Então, tudo isso que está escrito aí a gente já comentou no slide anterior. Então, quanto maior o número de elementos associados, de geradores elétricos associados em série em um circuito, maior é a sua força eletromotriz, certo? Porém, nós também vamos ter um aumento da nossa resistência interna aqui, ó. Nossa resistência interna, ela também aumenta, tá? E esse aumento ocasiona uma maior dissipação de energia na forma de calor, ou seja, a gente vai ter desperdício de energia elétrica, certo? Continuando, então, na nossa associação agora em paralelo, a gente vai associar esses geradores todos com a mesma diferença de potencial, ou seja, o polo positivo vai ficar num potencial, o polo negativo em outro. Então, olha só, na associação em paralelo, os polos positivos dos geradores são ligados entre si, como os polos negativos, ou seja, tanto os polos positivos são interligados entre si, quanto os polos negativos são interligados entre si, ou seja, todos os geradores ficam sobre uma mesma diferença de potencial. Então aí já fica claro para vocês que eu necessito ter as mesmas características do gerador para que eu possa fazê-los funcionar de modo correto. Até porque essa associação de geradores em paralelo, ela é muito utilizada para que você tenha um gerador que possa ser utilizado na ausência do outro. Ou seja, vamos pensar aqui no caso mais típico, que é quando você tem os hospitais, e esses hospitais têm UTI. Tá? A gente sabe que a UTI ela não pode deixar de funcionar os aparelhos que tem ali dentro. Então, o que o hospital precisa fazer? Além de ligar os aparelhos na rede externa, que é a nossa, que abastece a gente também tem condição de fazer o quê? Colocar geradores em paralelo nessas UTIs, para quando, na ausência de fornecimento de energia pela rede externa, esse gerador acione e continue fazendo o mesmo serviço que a rede externa estava fazendo. Ou seja, gerando a diferença de potencial necessária para que todos os aparelhos funcionem. Então, não teria sentido, por exemplo, se a rede que está abastecendo esse hospital for de 110, eu ter um gerador que seja de outra característica, entende? Eu teria que ter um gerador também de 110. Porque imagina se para de funcionar a rede externa e aí o gerador liga com 220. Ele vai queimar todos os aparelhos que estão lá dentro. Então, é por isso que a gente já diz o seguinte, que quando há uma associação de geradores elétricos em paralelo, esses geradores elétricos em paralelo precisam ter as mesmas características. Em outras palavras, a força eletromotriz de um deles tem que ser igual a de 2, que tem que ser igual a do N qualquer. Então, se eu pego o E1 aqui, ó, ele tem que ser igual ao E2, que tem que ser igual ao EN. E a mesma coisa para as características da resistência interna. Ou seja, eu preciso ter sempre geradores associados em paralelo que tenham as mesmas características de força eletromotriz e de resistência interna para a gente poder associar, tá certo? Assim como eles têm as mesmas características, a corrente elétrica que está saindo aqui de A, ela vai se dividir em 3 partes no caso desse desenho, mas poderia ser em N partes no caso disso aqui ter N geradores associados. Então, olha só, assim a corrente elétrica I se divide igualmente entre eles. Isso é, em cada gerador associado, a intensidade de corrente será I sobre N, onde N é o número de geradores elétricos idênticos que estão associados entre si. Tá bom?
E aí, qual que é o detalhe? A DDP, pessoal, ela é a mesma sobre todos eles, tá bom? Então aí, olha o que acontece. Na associação em paralelo, o gerador equivalente, ele vai ter as seguintes características. Como o U é o mesmo aqui, eu vou dizer que o meu primeiro aqui, usando a equação dos geradores aqui, ó, eu vou ter o seguinte, que o meu U1, ele vai ser igual ao E1 menos o R1 vezes o I, certo? Aí o que acontece? O meu U equivalente aqui vai ser justamente o mesmo U. Então eu vou ter que o U equivalente vai ser dado por o meu valor expresso aqui, né? Que seria o E equivalente menos o meu R equivalente vezes o I. Pronto. Só que aí tem um detalhe, né? O I que está passando aqui, pessoal, ele é o I1. E esse I1 vai ser justamente o meu I sobre N. Então, quando eu pego esse I1 para escrever, ele vai ficar assim, ó. R1 vezes o meu valor de I sobre N. E aí, se eu trocar esse N de posição, ele vai ficar assim, ó. O 1 vai ser igual ao meu E1 menos R1 sobre N vezes I. Como o U de 1 é igual ao U geral, então eu vou ter que o meu E equivalente menos o R equivalente vezes o I tem que ser obrigatoriamente igual a quem? Ao meu E1 menos o R1 sobre N vezes I. O que é a conclusão que eu chego? Que meu E equivalente para um gerador associado em paralelo é sempre dado pelo valor de um deles. Pode ser o E1, mas poderia ser o E2 ou poderia ser o EN, porque todos eles, pessoal, vão ter a mesma especificação. Então, esse valor aqui, ó, poderia ser qualquer um desses aqui, tá? Então, perceba, na associação de geradores em paralelo, o meu E equivalente permanece sendo o mesmo. Então, isso é uma desvantagem, né? Que eu estou usando muitos geradores para fazer exatamente o mesmo serviço. Qual que é a vantagem? A vantagem vem agora, ó, que meu R equivalente, ele vai ser justamente o meu R1 dividido por N. Mas poderia ser o R2 dividido por N, porque o R1 é igual ao R2, que é igual ao meu Rn. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira, que o meu R equivalente vai ser igual a um dos R's dividido pelo número de associações. Ou seja, nesse caso, pessoal, eu tenho um ganho significativo porque eu não estou dissipando muita energia na forma de calor. Ou seja, não estou utilizando muito do efeito Joule, porque eu estou abrindo caminhos distintos e estou diminuindo a potência dissipada em cada um dos meus resistores dos geradores que estão associados em paralelo. Ou seja, o pró seria uma menor dissipação de energia na forma de calor pelo efeito Joule. E o contra seria manter a mesma diferença de potencial, tá bom? Então, para associação em paralelo, também temos uma vantagem, que seria diminuir a potência dissipada na forma de calor, e uma desvantagem significativa, que seria usar todos os E's não podendo somá-los, ou seja, todos eles vão ser sempre de mesmo valor, tá certo? Então, isso é associação de geradores elétricos. A partir de agora, o que a gente vai fazer é resolver alguns exercícios aqui, só para você ficar com eles bem, assim, fixos, né, na sua ideia aí com relação a como funciona a resolução e a interpretação de exercícios falando de associação de geradores elétricos. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Uma associação de 5 baterias iguais. Pessoal, 5 baterias iguais em série, ou seja, é como se eu estivesse pegando aqui, ó, várias pilhas e colocando uma depois da outra, tá? Peguei uma, peguei outra, todas idênticas, tá? 3, 4. Sei que o desenho não ficou tão bom aqui, mas é só para você imaginar o que está acontecendo. Então, eu tenho 5 baterias idênticas, iguais. E essas baterias estão ligadas a um determinado circuito. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu sei que aqui eu vou ter uma força eletromotriz equivalente e eu vou ter um R equivalente. Que a gente sabe que é o somatório, né? A gente já sabe que esse
E equivalente nada mais vai ser do que o valor do meu E dividido por 5, né? Então, o E equivalente dividido por 5 vai ser a força eletromotriz de cada um deles. E a mesma coisa vai acontecer para a resistência equivalente, né? A resistência equivalente dividido por 5 vai ser igual ao R de cada um deles. Vou chamar só de R1, tá bom? Vou deixar aqui como R. Pronto. Então, a ideia básica é o seguinte, pessoal. A gente já sabe que a associação está acontecendo em série. Fornece a um resistor de 10 ohms uma corrente de 5 amperes. Olha o que está acontecendo. Eu vou pegar todos esses aqui, ó, e vou chamar simplesmente de um gerador, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou falar que esse gerador que está ali, ele vai ter aqui uma resistência equivalente e uma força eletromotriz equivalente. E essa situação vai gerar uma corrente de 5 amperes, tá? Uma corrente aqui de 5 amperes, para quando eu tiver um resistor aqui, ó, de 10 ohms, certo? Esse é o que eu estou falando, ó. Uma associação de 5 baterias iguais em série fornece a um resistor de 10 ohms uma corrente de 5 amperes. Ou a um resistor de 28 ohms uma corrente de 2 amperes. Ou seja, essa mesma associação, se eu trocar o resistor dele ali, ó, da associação aqui, por um aqui, ó, de 28 ohms aqui, o que acontece? Ele vai lançar no circuito agora uma corrente de 2 amperes. Aí ele pede para calcular a força eletromotriz e a resistência interna de cada bateria, ou seja, eu vou ter que calcular o E e o R a partir da resistência equivalente e da minha força eletromotriz equivalente, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é desenvolver isso aqui aplicando o que a gente aprendeu na aula anterior sobre a lei de Pouillet. Se o circuito é simples, eu posso aplicar a lei de Pouillet. O que diz a lei de Pouillet? Que I é igual ao E dividido por R mais R, onde o R é a resistência externa, que no caso vai ser essa ou essa, e o R fica sendo a resistência interna, que no caso nosso aqui é a resistência equivalente. Então aqui vai ficar 5 é igual ao meu E equivalente sobre o meu R, que é 10, mais o meu R equivalente, que a gente não tem. Então o que dá para fazer é falar que o meu E equivalente vai ser igual a 5 que multiplica 10 mais R equivalente. Pronto, é o que dá para fazer. A mesma coisa a gente vai fazer para o segundo aqui, ó. A gente vai falar que o I é igual a E mais o R mais o R. Ou seja, 2 vai ser igual, porque a minha intensidade de corrente elétrica aqui é 2 amperes. Vai ser igual ao E, que vai ser o E equivalente, sobre o valor do R, que é 28, mais o R, que a gente vai chamar de R equivalente. Então, dá para falar que o meu E equivalente vai ser dado por 2 vezes, aí 28, mais o R equivalente, certo? Só que esse E equivalente é igual a esse E equivalente, porque eu estou falando da mesma associação aqui. Só estou trocando o resistor externo, mas a minha associação continua a mesma. Então, se eles são iguais, eu posso dizer que o 5 que multiplica 10 mais R equivalente é igual a 2 que multiplica 28 mais o R equivalente. Então, daqui eu vou ter o seguinte, que 50 mais 5 R equivalentes vai ser igual a 56 mais 2 R's equivalentes. Passando para o lado de lá, eu vou ter 5 R equivalente igual, aliás, menos, né, 2 R equivalente é igual a 56 menos 50. Ou seja, 3 R's equivalentes vão ser igual a 6. Então, meu R equivalente, pessoal, vai ser igual a 6 dividido por 3, que é 2 ohms. Só que aí o que ele quer não é o R equivalente, ele quer o R da associação. Então, daqui a pouco a gente vai ter que de cada um dos elementos que compõem a associação. Então, daqui a pouco a gente vai ter que voltar e calcular quanto é esse R aqui. Para poder terminar, está faltando o E equivalente, né? Então, posso escolher tanto a equação 1 quanto a equação 2 para poder fazer o cálculo. Eu vou escolher a equação 1, tá? Então, o meu E equivalente vai ficar sendo quanto? Vai ser
5 que multiplica 10 mais 2, né? Que é o valor que a gente acabou de achar. Então, o meu E equivalente vai ser igual a 5 vezes 12, que vai ser 60 volts, né? Porque força eletromotriz é dada em volts. E agora a gente finaliza, porque ele não quer saber o E equivalente nem o R equivalente. Ele quer saber quanto que é a força eletromotriz de uma das baterias e da resistência interna de uma das baterias, porque elas são todas iguais. Se eu sei de uma, eu sei de todas. Então vamos lá, né? O meu R vai ser o R equivalente dividido por 5. Por que eu divido por 5? Porque a associação tem 5 baterias iguais. Então, para eu saber o R de uma, basta eu pegar equivalente e dividir por 5. Então, aí eu vou chegar que meu R de cada um desses geradores aí vai ser igual a quanto? 2 dividido por 5, que vai ser 0,4 ohms, tá? E o meu E de cada um dos geradores, ou seja, a força eletromotriz de cada um dos geradores, vai ser pegar o E equivalente e dividir por 5. Ou seja, o meu E vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 60 dividido por 5, isso vai dar 12 volts. Então quer dizer que a especificação de cada uma dessas pilhas, ou dessas baterias que estão aqui, né, porque no caso ele diz que são baterias, vai ser que a força eletromotriz de cada uma delas é 12 volts e a resistência interna de cada uma delas é igual a 0,4 ohms, tá bom? Então a resposta é essa e é isso que a gente tem para esse exercício. Percebam, é um exercício que te cobra muita coisa, mas que você pode ficar atento, principalmente quando você usa aí a sua lei de Pouillet, tá? Muito importante lembrar disso aí. Se você não está lembrando, na aula anterior, basta você olhar aí no canal, na aula anterior a gente tem a explicação todinha dessa lei de Pouillet de aplicação de exercícios sobre ela, tá bom? Vamos continuar? 2 geradores iguais, cada um com força eletromotriz de 24 volts e resistência interna de 2 ohms, são associados como indica a figura abaixo. Então tá aqui a figura e a gente já pode perceber que essa associação está em paralelo. Por que eu sei que está em paralelo, professor? Porque se eu chamar esses terminais aqui, esse aqui de A e esse aqui de B, esse aqui está no terminal B, esse aqui está no terminal A. Esse aqui está no terminal B e esse aqui está no terminal A. Perceba que eles estão sobre os mesmos terminais. Então eles estão associados em paralelo. A DDP dos dois é igual. E se eles estão associados em paralelo, já dá para a gente calcular quanto que é o valor do meu equivalente, né? O que eu vou fazer aqui então? Eu posso redesenhar isso aqui já, ó, e já colocar aqui quanto seria o meu equivalente. O meu gerador equivalente teria a seguinte configuração. Olha só. Aqui eu teria o valor R, né? Que eu ainda vou manter aqui. Olha só, 2 geradores iguais, cada um com 24 volts e resistência interna de 2 ohms, são associados como indica a figura abaixo. A resistência R vale 3. Então aqui, ó, 3 ohms. Determine a indicação do amperímetro A ideal. Então aqui o que eu tenho que lembrar é o seguinte, eu vou ter na associação, o E se mantém constante, né? Então o valor do meu E continua sendo 24 volts. Lembre-se, na associação em paralelo, o meu E equivalente é igual ao E1, que é igual ao E2, que é igual a qualquer E que eu quiser, né? E o meu R equivalente vai ser simplesmente pegar o valor do R e dividir pelo número de associações. Então, no caso aqui, o que eu vou ter? Que o meu R vai valer 2 dividido por 2. Então, o meu R equivalente nesse caso vai ser quanto? Vai ser simplesmente 1 ohm. Então, aqui vai ficar 1 ohm. E agora o circuito ficou um circuito simples, né? Se o circuito é simples, concorda que é só aplicar a lei de Pouillet? Então, lembrando da lei de Pouillet, I igual a E sobre R1 mais R. Se você não lembra, pessoal, a aula anterior aqui, ó, no canal, tem tudo isso aí. Se você for na playlist lá relacionada à elétrica, é só olhar a aula anterior a essa que você vai ter maiores informações aí e vai entender bem o que é a lei de Pouillet, tá? Ela serve para calcular a corrente elétrica quando você tem um circuito simples, né? Então aqui eu transformei no circuito simples para poder calcular essa corrente. Então aí o meu I vai ser quanto? O meu E, que é 24, dividido por quanto? Por 3 mais 1, né? Então eu vou ter 24 dividido por 4, isso aqui vai dar 6 amperes e a questão está feita, né? Então aí, como resposta, eu vou ter uma circulação de corrente de 6 amperes e é isso que vai marcar o meu amperímetro, 6 amperes, tá certo?
Questãozinha bem tranquila, bem direta. Você não pode perder uma questão dessa na associação de geradores elétricos, certo? Mais um aqui para a gente poder fechar a aulinha, tá? Estamos acabando. Um rádio utiliza 4 pilhas de força eletromotriz 1,5 volt e resistência interna de 0,2 ohms cada uma. Considerando-se que as pilhas estão associadas em série, então quer dizer que meu E equivalente vai ser pegar 1,5 volt e multiplicar por 4. Vai dar o quê? 6 volts. E a resistência interna é a mesma coisa, né? O E equivalente vai ser pegar 0,2, não é isso? Ohms e multiplicar por 4. Isso aqui vai dar 0,8 ohms. Considera-se que as pilhas estão associadas em série. Determine a força eletromotriz e a resistência interna equivalentes. Ou seja, um exercício puramente de aplicação, onde você só tinha que lembrar que quando você tem uma associação em série, você precisa dizer que o E equivalente é a soma dos E's parciais e que o R equivalente seria a soma dos R's parciais, tá certo? Então aqui seria aquele típico caso onde as pilhas estariam uma depois da outra aqui, né? Polo negativo, polo positivo. Aí vem outra aqui, polo negativo, polo positivo. E aí quando eu ligo o polo positivo no polo negativo, eu estou associando os geradores em série, não é isso? Então aqui seria o esboço dessa associação, tá? Então aqui negativo, positivo, negativo, positivo. E é isso, né? A corrente estaria circulando do negativo para o positivo, porque a gente tem que lembrar que a corrente sempre sai de um gerador pelo seu polo positivo, tá bom? Então é isso, queria agradecer demais a atenção de vocês, dizer que nós estamos aí trabalhando com outras aulas, então aqui no card você vai acompanhar mais uma aula aí na sequência, ou então resolução de exercícios dessa aula, tá? Vai aparecer aqui no card também. Queria pedir para vocês se inscreverem no canal se ainda não é inscrito, tá? Ativar o sininho da notificação para você ser informado de tudo que acontece aqui no canal e também seguir a gente nas redes sociais, lá no @FisiqueisGo, tá bom? Muito obrigado, valeu pela atenção, até a próxima. Tchau, tchau!